Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro. Então, está aí mais uma vez para vocês, certo? O projeto cívico. Como estamos em setembro, iniciando o nosso mês de setembro, vamos iniciar com o nosso projeto cívico, o nosso segundo circuito. Isso, Semana da Pátria 2020, como tema, heróis que não aparecem nos livros. Pois é. E aí, esses heróis, eles podem até aparecer, mas eles não aparecem com a mesma importância que eles tiveram para essa data. Nós sabemos que agora no mês de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil, que é no dia 7 de setembro de todos os anos é comemorado. Isso. Só que teve uma pessoa que teve um papel importantíssimo. Dom Pedro? Também. Bonifácio? Também. José Bonifácio? Também. Mas teve uma pessoa que não aparece muito nas histórias e que, na verdade, foi ela, ó, que foi lá com a canetinha e assinou o documento que dava a independência ao Brasil. Então, ó, presta atenção no que eu vou falar a partir de agora, certo? Que no final vai ter um questionário. Então, ó, no dia 2 de setembro, amanhã, isso, no dia 2, Maria Leopoldina teve uma reunião importantíssima. Foi lá na casa dela, onde ela morava com Dom Pedro. E nessa reunião, ela teve que tomar uma atitude inesperada. Ou ela, como ministra no tempo, que Dom Pedro nomeou ela, mesmo ela sendo esposa, ele ainda deu outro cargo a ela. Então, nesse dia, ela estava assim, com muitas coisas para resolver. E Dom Pedro não estava em casa. Ele tinha ido resolver outras coisas lá em São Paulo. E ela estava no Rio de Janeiro. E ela precisou, no dia 2 de setembro, tomar essa atitude de assinar o documento, colocando o Brasil como um país independente. Antigamente, não se tinha WhatsApp, as cartas não chegavam através dos correios, as cartas chegavam através de um mensageiro. E Leopoldina mandou imediatamente um mensageiro a entregar essa carta a Dom Pedro. Então, o mensageiro saiu no dia 2, após Leopoldina assinar, ele saiu no dia 2 do Rio de Janeiro e só conseguiu chegar a Dom Pedro no dia 7 de setembro. Então, ó, quantos dias ele viajou? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 dias para essa carta chegar até Dom Pedro. Então, quando essa carta chegou a Dom Pedro, era um aviso de Leopoldina dizendo que precisou tomar essa atitude, senão o Brasil ia passar a ser um país rebaixado e depender para o resto da vida de Portugal. Ia depender para sempre de Portugal e eles não queriam permitir isso. Então, Leopoldina foi uma mulher corajosa e conseguiu essa independência para o Brasil. Nós vamos ver isso a partir de agora, certo? A biografia íntima de Leopoldina, a imperatriz que conseguiu a independência do Brasil. Olha como ela era linda. Era uma mulher, inteligente, esperta, que fazia de tudo para ajudar Dom Pedro. Né? Tem umas coisas tristes que aconteceu com ela, mas aí depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tá? Tia não gosta nem de contar, porque foi muito triste. Mas ela, uma mulher guerreira, bonita, que tinha uma atitude nobre de ajudar o próximo, de contribuir com comida para quem necessitava mais, de roupas. Ela sempre ajudou a todo mundo, por isso que ela era tão querida pelos brasileiros. Então, ela conseguiu a independência do Brasil fazendo isso que Tia acabou de dizer. No dia 2 de setembro de 1822, ela assinou a independência do Brasil. Dom Pedro proclamou, deu o grito da independência, mas quem assinou foi Leopoldina, certo?
Então, ó, Maria Leopoldina assina o decreto da independência do Brasil. Estão vendo? A cena acontece do mesmo jeito. Sentada perto dela está José Bonifácio, que era um grande amigo, uma pessoa que ajudava demais a Leopoldina a tomar as decisões que muitas vezes Dom Pedro não participava. Então, se a gente for lá nas histórias, por que esse ano a gente quer falar um pouquinho sobre isso? Para vocês verem a importância das mulheres no ano, certo? Se vocês verem aqui embaixo, ó, de vermelhinho, vocês vão ver embaixo, já na barrinha do vestido dela. Olha lá que data tá. 2 de setembro de 1822. Estão vendo que ela assinou no dia 2, mas a carta só chegou para Dom Pedro no dia 7, que foi o dia que ele decretou, ele clamou, ele gritou a independência, mas quem assinou foi ela. Então, ó, lá nas histórias que a gente vê, desde a educação infantil, a gente vê o quê? Um homem no cavalo gritando a independência do Brasil, que é Dom Pedro, mas muitos de vocês eu tenho certeza que não sabiam disso, que na verdade quem assinou esse decreto, quem nos libertou de Portugal foi Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, uma mulher guerreira de fibra. Pois é. Estão vendo, ó, que ela estava tendo uma importante reunião e ela estava sozinha sem o seu esposo, ele estava lá, ó, tentando resolver outras coisas em São Paulo. E ela foi e assinou e mandou uma carta avisando a ele. O Brasil viveu um momento histórico em um dia como hoje. No ano de 1822, nessa data, no caso amanhã, dia 2, Maria Leopoldina, então princesa regente do Brasil, por conta de uma ausência de Dom Pedro, assinou o decreto da independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Ela usou seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho do Estado, ocasião em que o documento foi assinado. Tá vendo? Que ela estava em uma reunião com o Conselho de Estado. Todos aqueles homens faziam parte do conselho, menos José Bonifácio, que vocês vão ver adiante, que ajudava ela em tudo. Os brasileiros já estavam esperando que Dom Pedro retornasse a Portugal e que a gente ficasse independente de lá, ó, para sempre. O que rebaixaria o país a status de simples colônia, em vez de um Reino Unido ao de Portugal. Havia temores de que uma guerra civil separasse a província de São Paulo do resto do Brasil. Então, São Paulo estava ali, ó, querendo de todo jeito, e Dom Pedro foi lá tentar resolver tudo isso. Foi no momento que Leopoldina ficou sozinha com a reunião, né? Ela ficou nessa reunião com o Conselho de Estado e ela precisou tomar essa decisão. Senão, até hoje, a gente era uma simples colônia e era dependente de Portugal. Nesse cenário conturbado, Dom Pedro entregou o poder a Leopoldina no dia 13 de agosto de 1822. Então, ó, ele já começou a viajar, ele entregou o poder a ela no dia 13. E a partir desse dia, ele já foi tentar resolver as coisas lá em São Paulo, nomeando-a a chefe de conselho do Estado e a princesa regente interina do Brasil. Ou seja, o que quer dizer isso? Que diante da ausência dele, qualquer decisão que ela tomasse deveria ser acatada. Então, qualquer coisa que ela decidisse teria que ser obedecida. Dom Pedro partiu para tentar acabar com um conflito em São Paulo por conta das notícias vindas lá de Portugal. Dona Leopoldina não teve tempo de esperar pelo seu marido e precisou tomar uma decisão, no qual foi aconselhada por José Bonifácio de Andrade e Silva, que era o seu maior conselheiro. Bonifácio era uma pessoa muito, muito importante. Vocês vão ver que ele ainda entra nas histórias, ó, dos filhos de Leopoldina. Após a assinatura do decreto, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. O papel chegou
a ele no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, proclamou o Brasil livre de Portugal, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, onde ele estava tentando contornar todo o conflito. Enquanto aguardava pelo retorno de Dom Pedro, Leopoldina, governante interina de um Brasil já independente, idealizou a bandeira do país. Ela foi coroada imperatriz em 1º de dezembro de 1822, na cerimônia de coroação e de sagração de Dom Pedro I. Então, Leopoldina, ela teve um papel essencial, importantíssimo, de grande valia. Talvez se ela tivesse esperado lá por Dom Pedro, quando ele tivesse chegado, já não ia dar mais tempo da gente se libertar de Portugal. Então, apesar de Dom Pedro ter ganhado o título, ter ido para a cerimônia, ter sido consagrado, mas quem tem um papel mais importante nessa história toda é Leopoldina. Então, mas infelizmente, Leopoldina sofreu algumas coisas, como eu disse a vocês que a história dela foi muito triste. Então, ela ajudou o marido a tomar grandes decisões como essa da independência. Teve grandes coisas que aconteceu na vida de Leopoldina e de Dom Pedro ainda. Ela ajudou ele a governar por um tempo. Os cofres públicos, como atualmente, que esse cenário, na verdade, nunca mudou, passou por uma crise e ela conseguiu, junto com Dom Pedro, recuperar tudo isso. Então, nós, brasileiros, devemos muito a Leopoldina. Então, ela nasceu no dia 22 de janeiro de 1797, ela nasceu na Áustria, e ela morreu em 11 de dezembro de 1826. Então, infelizmente, ela só viveu 29 anos. Morreu ainda muito jovem no Rio de Janeiro, onde eles moravam, por causa desse sofrimento que ela passou. Infelizmente, foi por conta do marido esse sofrimento. Mas aí vocês dão uma pesquisada e uma analisada, certo? Eu não gosto de contar porque eu acho muito triste. Acho que ela foi uma mulher muito guerreira e ela merecia todo o respeito do mundo. Infelizmente, ela não teve, se nós pudéssemos ajudar, Mas foi a história do passado, a gente só tá descobrindo as novidades. Então, agora, vocês vão pegar o caderninho de língua portuguesa e vão, escrever esse questionário. Questionário, pesquise o nome completo de Leopoldina. A primeira dica é Maria Leopoldina e tem o nome dela completo, viu? Qual foi a data que Leopoldina assinou a independência do Brasil? Tá lá, foi a que tia mais falou. Quantos filhos Leopoldina teve com Dom Pedro I? Então, Dom Pedro foi o único homem que ela teve, o único marido que ela teve. Então, fica fácil você colocar lá no Google, dar uma pesquisada e responder, certo? Em que ano Leopoldina faleceu? Então, tem aí também no nosso vídeo, nos nossos slides, certo? Deixa eu voltar um pouquinho para todo mundo ver. Isso. Vão escrever bem direitinho o questionário. Tia vai ler de novo devagar para dar tempo todo mundo com calma escrever. Pesquise o nome completo de Leopoldina. Qual foi a data que Leopoldina assinou a independência do Brasil? Quantos filhos Leopoldina teve com Dom Pedro I? Em que ano Leopoldina faleceu? Dá uma pausa no vídeo para escrever, porque você vai ter que colocar o cabeçalho, Colégio Cecília Meirelles, a data de hoje, certo? 1º de setembro de 2020, o seu nome para poder começar a escrever. Faz aquela margem bem linda que tia fica no aguardo, tá bom? Beijo!